Então, a gente na aula anterior falava, eu dei alguns aspectos da produção de petróleo e gás no Brasil, mostrando a importância de alguns campos já em produção. Então, a gente falava dos campos em desenvolvimento e em produção no pré-sal e o lado promissor, e já que se constata, dos bilhões de barris que são explorados no pré-sal. Nesse mapa 7, aqui nessa aula, eu vou comentar rapidamente, exatamente, enfim, sobre a importância estratégica e a importância em produção de determinados campos que já estão em produção. Mas, inicialmente, o que eu quero falar no mapa 7, que são os leilões de bloco do petróleo no mar, nos regimes de concessão e de partilha, que vai de 1999 a 2018, à exceção dos que já estão em produção, é esse quadro aí. Ou seja, nós estamos falando de 2 regimes de concessão e de partilha, que eu já comentei anteriormente, 2 leis diferentes que regulam a exploração e produção de petróleo no mar brasileiro. E aqui eu apresento rodadas, ou seja, são blocos que foram leiloados de 1999 a 2018, à exceção dos campos em produção, né, ou dos campos já em preparação para a produção, que eu tinha visto antes do pré-sal. Eu não vou detalhar as diferentes rodadas, mas o que eu quero chamar a atenção é que, como os principais leilões que eu gostaria de comentar nesse mapa, são os leilões que aconteceram a partir de 2017 para cá. 2017 e 2018 foi o último que aconteceu, e esse ano, 2019, se pretende fazer outro. O que a gente nota é que a exclusão dos que já estão em produção, os que estão nos regimes e que a Petrobras é a operadora, como a gente já viu anteriormente, nesses blocos que foram arrematados em leilões, né, tanto no regime de partilha como de concessão, o que a gente nota é uma presença muito forte das multinacionais, e inclusive das multinacionais majoritárias nos blocos e como operadora, e em função, evidentemente, da mudança das leis que eu já havia falado anteriormente, 2016 para cá, no governo Temer, e agora que vai ter uma continuidade muito mais acentuada nesse processo, como nós vamos comentar depois, com esse governo Bolsonaro atual. Então, o que a gente vê aí é que em 2017, em particular, há uma presença muito grande, como eu disse, das multinacionais. A gente vê nessa parte externa, conectada, que é o que os geólogos chamam a picanha, que é essa azul mais escuro, que é o polígono do pré-sal, mas colada a ele fora do polígono do pré-sal, né, na imagem que vocês estão vendo aí, portanto, a leste do polígono do pré-sal, nesse verde um pouco mais encarnado, mais escuro aí, que foi a rodada de março de 2018, onde nós temos uma presença importantíssima da ExxonMobil em vários campos, que são campos leiloados no regime de concessão, porque eles estão fora do polígono do pré-sal. Que a partilha, ela se referia, assim que a concessão anteriormente, ao pré-sal somente, a partilha. Mas os leilões foram feitos não pelo regime de partilha, mas foram feitos pelo regime de concessão, mesmo se sabendo provavelmente que eles estão e são do pré-sal, que é como se eles fossem do pós-sal, ou seja, daquilo que está acima da camada do pré-sal. Então, porque esse polígono foi definido em lei do pré-sal. Mas aqui a gente vê uma astúcia, que é leiloar campos fora do pré-sal, a oeste do pré-sal, em alto mar, portanto, para além do polígono do pré-sal, no regime de concessão, quando se sabe que ele
provavelmente fazem parte do pré-sal e deveriam estar no regime de partilha. Mas isso é um comentário, ao mesmo tempo, para demonstrar a importância, vocês podem notar aí, de multinacionais que estão nessa área aí, a oeste do pré-sal, né? Então, e aí as cores são das rodadas, né? Então, a gente vê também em amarelo as rodadas que aconteceram de partilha em junho de 2018. Então, você teve de 2017 para cá uma rodada teve várias rodadas, né? Teve, na realidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rodadas em muito pouco tempo. E uma parte delas, evidentemente, no pré-sal, e a outra ao lado do pré-sal, porque, evidentemente, se sabe que as jazidas que estão dentro do polígono têm uma continuidade. Então, eu queria mostrar mais isso nesse mapa 7. Aqui, nesses gráficos que eu vou apresentar a partir de agora, em particular do gráfico 1, voltando àquela discussão da importância dos campos em produção, né? E mostrar aquelas diferenças que eu tinha mostrado naquele mapa do que é estimado em place in situ e do que é reserva recuperável, né? Eu tinha anunciado aqueles 102 bilhões, vocês lembram lá no início, no geral, no Brasil, incluindo as reservas do pós-sal provado e as reservas prováveis recuperáveis, e aí eu tinha feito a estimativa máxima. Aqui eu vou trazer, para a gente ter uma ideia de ordem de comparação, vocês veem nesse gráfico o seguinte: o que é estimado em place, in situ, no local, o óleo que está na rocha, e o que é uma estimativa baixa, ou seja, vamos dizer assim, que é a menos otimista possível, de se recuperar somente 25% dos campos que estão em preparação e em produção no pré-sal, na Bacia de Santos, em 2018, em bilhões de barris equivalentes de óleo e gás. Então, aqui a gente vê, olha a loucura, enfim, desculpa a expressão, mas vejamos o volume impressionante de óleo in situ do campo de Búzios, que eu tinha comentado anteriormente, com quase 45 bilhões de barris. E o que é recuperável, só 25%, que dá mais de 10 bilhões. Só o campo de Búzios aí, ele equivale já ao que se diz, se fala hoje na ANP, na Agência Nacional do Petróleo e nas agências internacionais, do que é reserva provada do Brasil hoje. Depois o campo de Lula, que tem mais de 30 bilhões em óleo in situ, e só com 25% ele está aí mais 7 bilhões de barris recuperáveis. Então, esses dois campos já ultrapassam, na perspectiva menos otimista possível de reservas recuperáveis que poderão ser extraídas do campo, o que já se hoje tem como oficial da reserva provada do Brasil. Isso dá uma dimensão do pré-sal. Por exemplo, Libra, que é um outro campo importantíssimo, da mesma ordem, quase 40 bilhões de óleo in situ, e você tem aí mais ou menos 10 bilhões de reservas estimadas recuperáveis, né? Então, aí, aqui, nesse gráfico 2, aí, o mesmo procedimento do anterior, só que aqui eu botei 50%. Alguns autores dizem a média é 30 e poucos por cento, a média da literatura internacional dentro do óleo calculado in situ do que são reservas exploradas. Aqui eu botei uma estimativa máxima da exploração do campo, supondo que fosse 50%. Na Bacia de Santos, dos campos, mais uma vez, já em produção ou em desenvolvimento, em preparação para a produção. Nós não estamos falando daqueles blocos que foram leiloados nos anos recentes, 2017, 2018. E aí a gente vê que só Búzios, se confirmar essas explorações, essas produções nesses campos vão durar 25 a 30 anos, na média, teria 20 bilhões de barris só no campo, em vários poços, claro. No de Lula, mais de 15.
e no de Libra é também um volume importantíssimo. Então, aqui essa visão de o bloco é aquilo que é leiloado. Leiloou o bloco de 2017 e 2018. Ele não entrou em exploração ainda, não é mesmo? E nem em produção. A exploração é quando eu começo a sondar e aí a furar os poços. E aí eu levo alguns anos para fazer isso. Uma vez que eu furo e etc., eu confirmo a existência da reserva, eu vou entrar em preparação, em desenvolvimento para a produção. Então, nós estamos falando aqui, no caso, em espécie, dos campos que já estão em exploração e produção. Portanto, não são os blocos leiloados há pouco tempo, como a gente viu anteriormente. Então, agora nessa aula e na próxima aula, eu vou, depois de ter apresentado exaustivamente, como eu anunciei na aula anterior, uma série de gráficos, de tabela e de mapas para bem situar o auditor, as pessoas que estão assistindo, a situação, a problemática do pré-sal na questão do petróleo no Brasil. Eu vou passar agora a comentar os eventos associado à exploração do petróleo no Brasil entre 2000 até o tempo presente, de 2000 até agora, todos os anos 2000. Então, eu vou ter, nessa tabela que vocês estão vendo aí, numa primeira coluna é o período, numa segunda os eventos de importância para a Petrobras nesse período, e na terceira coluna os fatos políticos, econômicos e judiciais. Eu vou lendo e vou comentando. Então, no período de 2000 a 2006, ocorreu o segundo leilão para concessões de área para exploração e produção de petróleo. Houve a primeira descoberta do pré-sal no Espírito Santo, ao contrário do que a gente pensa, já em 2001, efetivamente, já no Parque das Baleias, se descobriu no pré-sal ali, mas depois vai se consolidar mais adiante no pré-sal na Bacia de Santos, né, que é o principal reservatório hoje do pré-sal, como a gente viu. Nesse período, a Petrobras adquire blocos nas áreas do pré-sal da Bacia dos Santos em associação com empresas multinacionais, né? Em Carcará, Sapinhoá, Lapa, Tupi Lula, né? Que é o campo de Lula, que era Tupi antigamente, mudou de nome, Iracema e Ara, e esses campos vingarão alguns anos depois com as descobertas bilionárias e o início da produção. E o que ocorre nesse momento, como fato político, econômico e judicial? Há uma exclusão da P-36 no campo de Roncador, onde teve 11 mortos, ainda sob a administração e a direção do governo FHC, do Fernando Henrique Cardoso. Ainda o regime, aí, nessa época, é o regime de concessão, isso é antes da mudança da lei que o governo do PT, que entrará em 2003, fará. Há aí uma liminar da Federação Única dos Petroleiros que consegue suspender vastas áreas do entorno do pré-sal para licitação, porque se percebe nesse período que tem-se muito óleo aí no pré-sal, no momento das descobertas, e essas áreas não serão licitadas, né, mas serão, a partir da quarta e quinta rodada, em agosto, outubro, de 2018, portanto, mais de 10 anos depois, elas vão ser incluídas, né? Nesse período, então, que entra em 2003 o governo Lula, há uma mudança
da política do governo de mais de 50% de conteúdo nacional nos equipamentos para exploração e produção de petróleo, política de ganhadores de apoio às grandes empresas construtoras nacional, né? Então já começa-se a mudar um pouco a política, se suspende alguns leilões, ainda a gente entra em 2007, quando se confirma a extraordinária produtividade do campo de Tupi, que depois será denominado Lula, e a Petrobras usa aqui em 2007 a primeira vez o termo pré-sal, e aí, nesse momento, é que a ANP, Agência Nacional do Petróleo, recomenda a Lula de retirar do próximo leilão que ia acontecer, de concessão, né, que era a lei ainda dominante naquela época, os blocos do pré-sal. Nesse mesmo instante que então se descobre o pré-sal, que se retira blocos que se estimava como tendo muito óleo, os Estados Unidos da América do Norte reativa a quarta frota do Atlântico Sul para a segurança, entre aspas, da costa, com incursões no litoral brasileiro, sem pedir realmente autorização às autoridades brasileiras. Em 2007, 2008, as descobertas do pré-sal continuam e se confirma, Guará, Júpiter e Ara. Começa a primeira produção da camada do pré-sal no campo de Jubarte, no Espírito Santo, que você leiloa, descobre e depois a produção leiloa, explora e a produção vai começar 4, 5 anos depois. Foi o caso aqui do Parque das Baleias, que começa em 2008, mas já foi descoberto em 2001. Nesse mesmo momento, acontece espionagem e furto de informações sigilosas da Petrobras sobre o pré-sal, as perfilagens, né, que tinha de determinados postos do pré-sal. A empresa responsável do transporte era a multinacional americana Halliburton, que até hoje está presente aí e que presta serviços à indústria do petróleo, que é americana, né, e que não é investigada pela Polícia Federal. Há roubos diversos de laptop de geólogos em Macaé, em eventos do Rio de Janeiro, nesse período de 2007, 2008, onde o pré-sal começa a explodir, a ser falado, comentado, e o Brasil a ser comparado, na época, inclusive pela presidente Dilma, que era ministra da Casa Civil, como um novo país da OPEP, da Organização dos Grandes Produtores de Petróleo no Mundo. Em 2009 e 2010, o supercampo gigante de Lula, Tupi, se estima aí em torno de 6,5 bilhões de barris recuperados por ele. Como eu anunciei antes, é o 5º maior campo do planeta, né? E aí se descobre um outro campo, o de Iracema. Há uma conferência, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, com Polícia Federal, Ministério Público e juiz brasileiro, com as autoridades do governo americano, para debater os métodos de lavagem de dinheiro e de terrorismo, com a presença de embaixador americano especialista em movimentos sociais e contando com a presença de personagens que estarão na Operação Lava Jato, né? Então, a gente hoje já tem uma ideia melhor do que foi o desdobramento desses modos de cooperação americano-brasileira da justiça, passando de maneira, muitas vezes, ilegal, não oficial, a fazer acordo com o governo americano, com o Departamento de Justiça americano, como a gente ficou sabendo recentemente. Se dizia que queria combater a corrupção na Petrobras, que se devolveu 1 bilhão e pouco à Petrobras, mas a Petrobras pagou mais de 10 bilhões. Eu vou comentar isso adiante ao Estado americano e, ao mesmo tempo, também sorte 2,5 bilhões de reais que foram pagos como multa e que foram retornados ao Estado brasileiro e que a Operação Lava Jato, por uma operação ilegal, tentou guardar em Curitiba, e isso está sendo agora questionado pelo Supremo Tribunal Federal e pela própria Procuradoria-Geral da República, que demonstra que os interesses são muito maiores do que aquilo que a gente imagina do que está ocorrendo aí em termos do discurso sobre a corrupção. Aí, em 2009, 2010, tem um novo marco regulatório para a exploração e produção de petróleo na Câmara. Então, é quando o governo do PT muda, muda os regimes de regulação que eu tinha comentado lá no início,
institui o regime de partilha. A Petrobras, nesses regimes, é operadora na exploração do pré-sal, operadora obrigatória, e se cria também a empresa Petrosal para fiscalização dos custos e medições do petróleo, e cria-se o Fundo Social com a arrecadação dos royalties do pré-sal, e se outorga à Petrobras a exploração, a cessão onerosa no entorno do principal cluster do pré-sal. Se descobriu o pré-sal em vários campos que foram de concessão, como nós vimos, campos que depois também se transformarão, alguns em partilha, mas no entorno desses campos se viu que tinha muito óleo e aí se retirou ele dos leilões, fazendo o regime de cessão onerosa.